O grafismo foi efetuado na Unidade Curricular de Fototransporte, tendo já em conta a futura impressão em canecas. Na preparação do clichê, que é gravado em baixo relevo e com cerca de 5 a 8 microns de profundidade, temos de ter em conta o tipo de clichê escolhido. Temos 3 tipos de clichês topográficos: os de aço, que têm um custo elevado e para grandes tiragens, lâminas de aço, de difícil elaboração e para médias tiragens, e os de nylon, que foram os utilizados para pequenas tiragens. Na revelação do clichê, o fotolito é colocado sobre o mesmo e exposto a uma radiação UV, entre 2 a 3 minutos, consoante a densidade do grafismo, e após esta exposição é aplicada a exposição da trama. A preparação da cama deve ser efetuada numa placa de esferovite ou material semelhante que permita a correta colocação do objeto, de modo a este não ser deslocado durante o processo de impressão. A tampografia possui hoje 2 tipos de máquinas de impressão: de tinteiro aberto, onde uma espátula empurra toda a tinta para o clichê gravado em baixo relevo e, quando volta, retira todo o excesso de tinta com uma lâmina, deixando apenas tinta suficiente para a impressão do grafismo do clichê. E tinteiro fechado, onde, com um processo muito idêntico, diferindo apenas com o facto em que as lâminas são substituídas por um reservatório de tinta com formato cilíndrico, semelhante a um copo, geralmente fabricado em cerâmica para maior durabilidade e resistência, que se situa sobre o clichê, fazendo a raspagem de toda a tinta excessiva através de uma borda incluída. O tampão é semelhante a uma almofada. É fabricado de silicone e usado para transferir a tinta depositada no clichê para a peça a ser impressa. O tampão varia de acordo com o material e o formato da peça e com as configurações do grafismo a ser impresso. Ele possui uma medida chamada dureza, que regula qual será a flexibilidade da massa de silicone do tampão. Para o trabalho em questão foram utilizados 2 tipos de tampão, um redondo e um retangular, de modo a cobrir toda a área de grafismo. Ambos os tampões eram de uma dureza pouco elevada devido à fragilidade do objeto. Para o objeto em questão foi utilizada uma tinta cerâmica, ou de vidro, em 2 cores, vermelho e preto, à qual foi adicionada diluente para obter uma tinta mais líquida, que é existente inicialmente. O tipo de tinta escolhido é o mais adequado para o objeto, visto este ter um revestimento vidrado. A preparação da máquina de impressão é efetuada da seguinte forma: colocação do clichê na base de suporte magnética. Montagem do tinteiro e colocação da tinta.
agregação do tinteiro à placa magnética, colocação de equipamento de conjunto, placa magnética mais clichê mais tinteiro na máquina e correto aperto dos parafusos de segurança, colocação e aperto do tampão e colocação da cama do objeto na base de suporte. Para uma impressão com qualidade, antes de efetuar uma impressão definitiva, deve verificar-se a correta tintagem do clichê, o correto posicionamento do tampão em relação ao clichê. No grafismo se deve encontrar auxílio para uma correta reprodução e o correto ajuste da pressão que o tampão irá efetuar no objeto. É nesta fase que se irá fixar a cama do objeto à base, para que esta também não seja deslocada durante o processo de impressão e utilizando as alavancas de segurança para ajustes mais pormenorizados, longitudinais e laterais. É efetuada a impressão da primeira cor. Se necessário, são efetuados pequenos ajustes para que o grafismo seja impresso de forma correta. Após a impressão da primeira cor, e com o auxílio de uma película eletrostática, é feito o acerto da segunda cor. A desmontagem e a limpeza da máquina e seus componentes tem de ser realizada com extrema precaução, devido à fragilidade dos mesmos. Esta limpeza é realizada com